Existem dois riscos de você perder as suas criptos. Isso, infelizmente, nesse mercado em baixa, está cada vez mais comum os golpes. Acredito que existe um mercado clandestino aí que vive basicamente de dar golpes. E essas pessoas estão de olho nas suas criptos. Nesse vídeo aqui eu vou falar quais são essas duas maneiras. Muitas vezes essas maneiras não são diretas ou tão transparentes quanto parecem, mas eu vou dar alguns exemplos aqui para você tomar o máximo de cuidado e principalmente proteger as suas criptomoedas. E para você continuar sempre recebendo nosso conteúdo em primeiríssima mão, se inscreve aqui no canal, ativa o sino, dessa forma o YouTube vai te notificar todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Você também está ajudando no crescimento do canal. Antes de avançar, não se esqueça que você pode comprar hard wallet, MacBook, óculos VR, iPhone e diversos outros eletrônicos pagando com criptomoedas e com total segurança na Biotech. Link na descrição ou no QR Code aqui do lado. Bom, a primeira maneira de você perder as suas criptos é alguém descobrir a sua chave privada. Mas qual o problema de alguém descobrir a sua chave privada? Você deve estar pensando, beleza, eu anotei, eu coloquei em um lugar seguro que só eu tenho acesso, ninguém vai descobrir essa chave privada. Só que acontece que muitas vezes não é só isso. Existem alguns vírus, eu não vou entrar no conceito do vírus e tal, porque existem vários tipos e tal, só que existe um tipo de vírus que ele vai chegar no seu computador, ele consegue ler um print, por exemplo. E aí como é que esses programadores, esses hackers fazem? Eles sabem como é o print lá da Binance, então eles vão e falam pro vírus como é todo o layout ali. Essas bordas aqui são amarelas e tal. Eu tô falando Binance aqui como exemplo, tá? Podia ser qualquer outra corretora, qualquer carteira, qualquer coisa, até porque a Binance não tem palavras, né? Eles chegam lá na Trust, por exemplo, eles sabem como é que é o print da Trust, como é que é o print da MetaMask. E aí eles ensinam todo aquele layout pro vírus e fala, vai procurar imagens com esse mesmo layout. E aí o vírus encontra essas imagens com o mesmo layout e aí acontece que você acaba por perder as suas moedas sem nem saber como é que isso aconteceu. Muitas vezes era um print salvo no seu computador. Outra maneira muito parecida com essa também é de você escrever as suas palavras em algum meio digital. No seu e-mail, no seu Google Drive, no seu OneDrive lá da Microsoft, no Dropbox, enfim. Você escreve essas palavras em algum lugar e guarda, os vírus vão buscar essas palavras, os hackers vão buscar essas palavras. Porque ele consegue, por exemplo, entender assim, busca aqui textos que contenham essas duas ou três palavras. E aí se você tá ali no meio, você acaba sendo pego. Busque textos com palavras em português, com 15 palavras em inglês, por exemplo. Então ele tem maneiras de buscar essas palavras sem que você também nem perceba. E aí, de novo, você fica pensando, minha carteira foi hackeada, problema na Trust Wallet, problema na MetaMask e tal, e na verdade não foi. Às vezes as suas palavras estavam salvas no seu e-mail e algum hacker entrou lá e pegou essas palavras. E aí existem duas outras maneiras também de roubar as palavras, que elas são mais incomuns, mas a gente precisa falar aqui. Uma delas é você receber alguma proposta muito tentadora e aí tem um arquivo para explicar essa proposta. Eu já recebi um e-mail desse, eu não perdi na época, porque eu nunca falei aqui, mas eu vim da área de tecnologia lá quando eu era moleque. Eu trabalhava com isso, trabalhava com tecnologia, então eu fazia site, eu fazia algumas coisas assim, quando eu era bem moleque ainda. Então eu tenho um certo conhecimento. E aí chegou um arquivo para mim, se não me falha a memória, a extensão do arquivo é SCR, SRC, alguma coisa assim, como se fosse a extensão de um protetor de tela. E aí, como eu sabia disso, falei, opa, protetor de tela geralmente é vírus. Existe um tipo de vírus que ele se instala no seu computador como se fosse um protetor de tela. E o que ele está fazendo é pegando as imagens e passando para outra pessoa ver. Então, o hacker que fez aquilo ali, ele criou um vírus para enxergar a tela do seu computador, enxergar o que você está fazendo. Aí quando você entra lá na tua carteira, ele vai e rouba o seu dinheiro. E tem um tipo de vírus bem mais recente até, que é o seguinte, você vai e recebe lá na tua carteira um saldo. Você entra lá na tua MetaMask, na sua Trust, ou qualquer carteira que seja, e tem lá um site, um token específico que você nem sabia e tem um monte desse token lá e tem um valor alto desse token lá. Aí você vai procurar, você vai pesquisar na internet como é que você vai fazer para resgatar aquele token. Aí quando você faz isso, você vai achar o site dos caras falando, olha, como você sacar esse token e tal. E geralmente, 99% das vezes, 90 não, 50% das vezes, porque os outros 50 tá ligado à segunda maneira que a gente vai falar já, 50% das vezes eles estão querendo que você coloque as suas chaves para acessar uma carteira, eles vão contar uma história lá para você acessar uma carteira para você resgatar aqueles tokens. E quando você colocar suas chaves nesse site, você será roubado. E aí a segunda maneira de roubarem os seus tokens é você autorizando que eles saiam da sua carteira. Aí você pode pensar assim, mas eu nunca vou autorizar isso. Mas cara, pode acontecer, melhor dizendo. Se você não prestar atenção, você pode autorizar. E aí essas autorizações podem vir aí de umas 2
ou 3 formas também. É o seguinte, quando você vai autorizar uma transação, você não sabe de fato, você não tem certeza 100% do que é aquela transação, porque a autorização aparece um monte de código que muitas vezes a gente não conhece. E aí, daí a importância de você confiar no protocolo onde você está conectando a sua carteira. Pode ser que aquele código lá venha falando algo do tipo, autorizo que faça saque de tal coisa, faça movimentação, faça... Enfim, pode vir um código com vício ou um código fraudulento na autorização. E uma vez que você autoriza, você dá acesso à sua carteira. Ou a outra maneira aqui, que é ligada com aquela lá que eu te falei, você vai receber um token que você não sabe de onde veio, vai estar lá um valor alto, você vai brilhar os olhos para aquilo, você vai pensar assim, bom, deixa eu procurar como é que eu faço isso. E aí você vai achar um site que fala assim, conecte aqui e faça um swap. Aí ele vai te permitir fazer um swap daquele token que você recebeu. Só que aquele swap, na verdade, também é uma autorização para que eles tenham acesso à sua carteira, uma autorização fraudulenta. Então, às vezes, eu já vi casos que eles querem só roubar parte da taxa, então fala lá, para autorizar essa transação você tem que pagar $30, você paga, nunca acontece nada, eles ganharam parte da taxa, e às vezes eles vão autorizar com que você que retire outro token da sua carteira. Então, muito cuidado. Tudo isso que eu falei aqui se resume em 2 coisas. Você tomar cuidado com as suas chaves, você não conectar suas carteiras em qualquer lugar. Todas as carteiras, elas têm a opção de sempre você consultar onde elas estão conectadas. Se você quiser, a gente faz um vídeo sobre isso. Então comenta aí embaixo se você quiser, para eu mostrar onde é que você entra lá na carteira para ver os sites conectados que você pode se conectar. Se você já utiliza há um bom tempo aí, você vai se surpreender, porque vai entrar lá, vai estar lá 8, 10 sites onde a sua carteira está conectada. Você nem se lembrava mais disso, tá? Segurança é muito importante. Cara, dói no coração quando eu recebo mensagem de gente fala assim, poxa, eu perdi $1.000, $5.000, perdi as minhas economias. É muito ruim você ver uma pessoa que trabalhou, ganhou dinheiro, estava aprendendo, investindo, e veio outra pessoa e levou isso dela. Isso é um roubo atual, um roubo digital, mas não deixa de ser um roubo, então é muito triste. Então, muito cuidado com seus tokens. Se você tiver acontecido algum outro fato diferente desses que eu falei aqui, comenta aí embaixo também pra gente estar aprendendo aqui e se protegendo cada vez mais, beleza? Tamo junto, um abraço.